For the throne of God above, I have a strong and perfect plea, a great high priest whose name is love, whoever lives and pleads for me. My name is graven on his hands, my name is written. Livro de Atos, capítulo 2, do verso 41 ao 47, diz assim: Desse modo, os que acolheram a palavra foram batizados, e naquele dia juntaram-se a eles quase 3.000 pessoas, e eles perseveravam no ensino dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada um havia temor, e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando de comum acordo todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Vamos ter mais um momento de oração. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade de ouvir tua palavra. Pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor me use nesta noite, Pai, que eu possa pregar no poder do teu Espírito, que eu não confie, ó Deus, em minhas habilidades, no dom que o Senhor me deu, mas que eu possa descansar na tua graça, na tua misericórdia nesta noite. E que o teu povo possa ouvir também, ó Deus, através do teu Espírito Santo, cheios do teu Espírito, ó Pai, serem renovados, salvos, para a glória do teu nome. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Existe hoje em nossa sociedade um grande anseio por comunhão. A solidão hoje é um dos maiores problemas da nossa sociedade. A solidão. Uma cientista social chamada Vanessa Trópico e Silva, ela diz o seguinte: o grande dilema da sociedade, mais contraditoriamente solitária, está muito longe do fim. Esse problema da solidão, ela está dizendo, está longe de acabar. Por quê? Porque não existe espaços para se dedicar a algo tão vital para o nosso bom funcionamento social, que é o convívio em grupo. Ela está dizendo que não há um espaço para que a gente possa ter comunhão. Criamos companhias de plástico, robôs, amigos virtuais, paixões virtuais. Fazemos das pessoas um objeto sem vida, mas nada consegue preencher. Então hoje as pessoas estão substituindo o convívio com o humano pelo virtual. É a era do plástico. Flor de plástico, cachorro de plástico, nenezinho de plástico. Até esposa de plástico tem hoje. Isso está criando um grande problema na nossa sociedade, porque nós estamos envolvidos com muitas pessoas, mas não é um envolvimento de comunhão. Hoje mesmo eu falei com a minha irmã lá nos Estados Unidos. Quando que isso era possível, gente? Há 20 anos. Para você fazer uma ligação para o exterior era uma fortuna. E hoje nós temos a facilidade de nos dialogarmos. Os nossos irmãos, o Luiz e a Conceição, falam direto com o Daniel e a Patrícia lá na Espanha. Mas isso não substitui o cheiro, o afago, o calor. E isso está gerando uma falsa sensação de comunhão. E as pessoas estão se sentindo cada vez mais sozinhas e elas tentam preencher esta solidão através de um consumismo, através do uso de drogas, através da imoralidade sexual.
Um outro homem chamado Marcelo Bernstein, ele é jornalista e terapeuta, ele diz: o que vemos é cada vez mais casos de pacientes com discursos fragmentados, ocorrências de dissociação de personalidade, quadros de carência afetiva aguda e comportamento compulsivos diversos, além de transtornos de ansiedade e depressão nos mais diversos níveis. Um mundo onde as pessoas não só estão mais sozinhas, como estão sozinhas, deprimidas, ansiosas, compulsivas e, paradoxalmente, conectadas com o mundo. Estão conectadas, mas estão sozinhas. Esse é o paradoxo. Parece algo que é contraditório, mas não é. E nós sabemos que o homem ele foi feito para conviver em sociedade, em comunidade. Quando isso não acontece, é um caso de doença, por exemplo. Existe uma doença chamada misantropia. Misantropia é a aversão ao humano. A aversão a seres humanos. Pessoas que têm aversão. Elas querem viver isoladas. Mas isso não é normal, isso é doença. Isso não é natural do homem. E nós não precisamos de cientistas, de terapeutas, para descobrirmos que é ruim para o homem viver só. Porque há muitos e muitos anos atrás, lá no Gênesis, Deus já disse isso, que não é bom. Gênesis 2,18. O Senhor disse: não é bom que o homem viva sozinho. Nós não precisamos da ciência para descobrir isso, da psicanálise, da psicologia. Nós não precisamos de terapeutas para nos dizer que é importante o convívio social, que é importante a comunhão. Agora, quando nós olhamos para a igreja, nesta série que nós estamos fazendo, como deve ser a vida na igreja? Como deve ser a dinâmica da igreja? O que nós devemos esperar da igreja? A igreja, ela deve ser uma comunidade. E a vida na igreja deve ser uma vida comunitária. Nós vimos na semana passada que, em primeiro lugar, estes irmãos eles se reuniam para aprender a palavra de Deus. Eles tinham prazer em aprender a palavra de Deus. Versículo 42, a parte A, diz assim: e eles perseveravam no ensino dos apóstolos. Esses irmãos eles se reuniam para aprender. E quando você lê o livro de Atos, você vai ver algo interessante. Eu estava fazendo uma pesquisa e por 35 vezes aparece no livro de Atos a citação da pregação da palavra de Deus. E a palavra de Deus crescia, e a palavra de Deus era anunciada, e a palavra de Deus não estava presa. Você vai ver por 35 vezes, nós vamos ver que para esta igreja era extremamente importante aprender a palavra de Deus. E nós vamos ver hoje, em nossos dias, que está havendo um declínio nos púlpitos de muitas igrejas, infelizmente. Hoje existe muito show, muita dança, teatro, existe testemunho, mas não existe pregação da palavra. Outro dia eu estava conversando com uma moça e ela me disse: pastor, está difícil na minha igreja, porque hoje o tempo da pregação é 15 minutos. Existe oportunidade para as pessoas cantarem, exibirem seus dons, mas não há pregação do Evangelho. Isso é muito sério, essa crise que está acontecendo nos púlpitos de muitas igrejas. E o que nós devemos esperar da igreja? Qual é a vida da igreja? Como deve ser a vida na igreja? Deve ser de aprendizado da palavra de Deus. Nós devemos olhar para a igreja
e esperar que lá nós vamos ouvir a palavra de Deus. Nós temos que ter essa expectativa. Você tem que sair da sua casa com essa expectativa: hoje eu vou ouvir Deus falar comigo. E nós não podemos ter outro tipo de expectativa em relação à igreja, irmãos. Nós temos que ansiar por isso. Diz que eles perseveravam, significa que eles tinham fidelidade constante. Fidelidade constante em quê? Em aprender. Havia intensidade, havia devoção nesta igreja. Não era um culto mecânico. Eles se dedicavam também ao culto a Deus. Nós vimos isso também na semana passada. Em segundo lugar, uma outra característica da igreja era o culto. Em primeiro, o aprendizado. Em segundo lugar, o culto. Versículo 42 diz: e eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Partir do pão e orações, subentende-se que fala de culto aqui. Momento da ceia, momento de oração. Eles já estavam aprendendo a palavra, pregação, ceia e oração. E eles eram empolgados, irmãos. Eles gostavam de se reunir. Eles tinham prazer em cultuar a Deus, e não de forma mecânica, como eu disse. E qual o resultado desta busca? Versículo 43. Em cada um havia temor. Havia temor. Então, um outro problema que nós vemos hoje também, além de uma carência nos púlpitos, existe também um desleixo em relação ao culto. Quem tem mais contato com a internet, e a gente vê as pessoas colocando, e já está até cansativo ver as bizarrices que são feitas hoje em alguns cultos. Pessoas rodando, pessoas dando cambalhota, pessoas pulando, pessoas gritando, desesperadas. Parece tudo menos um culto. E não é isso que nós vemos na igreja de Atos, na igreja dos nossos irmãos do primeiro século. Havia temor, havia sim fervor nos cultos. Não era um culto mecânico e morto, mas havia também temor, reverência. É esse misto que nós temos que esperar na igreja. Isso é muito sério, irmãos. Então nós temos que olhar para a igreja. Como é a vida na igreja? A vida na igreja deve ser uma vida de aprendizado na palavra de Deus e de culto a Deus com fervor e reverência. E hoje o que nós vamos nos dedicar mais esta noite é sobre o terceiro ponto, do que nós devemos esperar da igreja, como deve ser a vida na igreja. Em terceiro lugar, nós vamos ver hoje sobre comunhão. Versículo 42 diz: e eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Essa palavra comunhão, ela tem um significado bem interessante no grego. Ela quer dizer parceiros de negócio. Então, imagine que nós somos parceiros. Nós temos um negócio em comum. Nós temos uma atividade em comum. Essa palavra também, comunhão, significa compartilhar. Não é a ideia não apenas de que nós temos algo em comum, mas que também nós compartilhamos, nós doamos algo para o nosso próximo. Um pastor chamado Charles Swindoll, ele define comunhão de uma forma que eu achei muito boa. Ele diz: comunhão ocorre, penso eu, quando há expressões de cristianismo genuíno. Quando nós expressamos o nosso cristianismo genuíno, livremente compartilhado. Não é algo imposto, não é uma pressão. É muito ruim quando as pessoas fazem por pressão, irmãos. Nós não podemos demonstrar amor por pressão, tem que ser algo voluntário. Quando eles compartilham livremente entre os membros da família de Deus, de forma livre, voluntária. Isso é comunhão. Comunhão é aquilo que nós temos em comum. Nós temos algo em comum.
E o que nós temos em comum pode ser dividido em 3 partes. O que nós temos em comum? O que você tem em comum com essa pessoa que está ao seu lado? Nós vamos dividir em 3 partes. Em primeiro, nós temos uma herança. Imagine que a tua herança também é a herança desta pessoa que está ao seu lado. Nós temos uma herança em comum, e é uma herança espiritual, e é uma herança doutrinária. Olha o versículo 44. Todos os que criam, eles criam, estavam unidos. Então, também subentende-se que o que eles criam era a mesma coisa. Não havia divergência na crença deles. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Isso é muito importante. Nós, como igreja, nós temos que ter o mesmo pensamento, principalmente nas questões fundamentais da fé. Todos nós temos que crer que a salvação é pela graça, que a salvação é por meio da fé, e esta fé tem que ser uma fé em Cristo. Todos nós temos que crer nisso. Todos nós temos que crer que Jesus foi prometido, Ele veio, morreu em nosso lugar, subiu aos céus e que Ele vai voltar. Todos nós temos que crer nesta verdade. Tem que ser algo em comum entre nós. Nós temos que crer que Deus criou os céus e a terra, que Deus criou Adão e Eva, né? Isso aí tem que ser algo comum a nós. Nós temos que crer que existe céu e que existe inferno, e que um dia haverá um juízo e que Deus há de julgar todas as nações, e que Ele vai separar as ovelhas de um lado e os bodes do outro. Isso nós temos que crer em comum. Nós temos que crer que Jesus Cristo é Deus, que Ele não é um ser criado, que Ele sempre existiu, Ele é o Filho de Deus, e Ele é um com Deus, e Ele é a expressão exata da glória de Deus. Nós temos que crer nisso. Quando isso não acontece, há problema na igreja. Quando uma igreja não crê, por exemplo, que Deus é uma comunidade, que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, e que é um só Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, isso cria um problema na igreja. Olha o que diz 1 Coríntios 1,10. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, e sim, que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Nós temos algo em comum. O que nós temos em comum? Nós temos uma herança espiritual doutrinária. Nós temos um conjunto de fé que é comum a todos nós. Nós cremos nas coisas essenciais, nós cremos na mesma coisa. Nós cremos, por exemplo, que Deus é nosso Pai. Nós cremos que Jesus Cristo é nosso Salvador e que o Espírito Santo é nosso Consolador. Isso é algo comum a nós, é uma herança que nós recebemos, uma herança espiritual e doutrinária. Nós temos algo em comum. Então, em primeiro lugar, nós temos uma herança em comum, espiritual e doutrinária. Em segundo lugar, nós temos uma responsabilidade em comum. Então nós temos a mesma herança, mas nós também temos as mesmas responsabilidades. E estas responsabilidades são responsabilidades de cuidado para com o nosso irmão. Todos nós. Olha o que diz o versículo 45. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam com todos segundo a necessidade de cada um. Estes irmãos, eles cuidavam das necessidades uns dos outros. E eles faziam isso de forma voluntária, ninguém obrigou eles a vender nada.
Ninguém obrigou. E isso era algo que era feito por todos. Olha o que diz, o texto diz: vendiam suas propriedades. Quem vendiam? A igreja. Todos. Todos que tinham condições de fazer isso. Isso aí não era uma prerrogativa dos apóstolos, dos presbíteros apenas, mas era de todos. Então, o que nós temos em comum, irmãos? Primeiro, nós temos uma herança, um conjunto doutrinário que nós cremos, e nós temos também uma responsabilidade comum. Nós temos uma responsabilidade, e hoje, infelizmente, nossa responsabilidade com o nosso irmão tem sido terceirizada. Eu não sei quantos aqui já foram em hotel fazenda com criança. Então você vai para o hotel fazenda, você quer se divertir, descansar, você quer ficar numa boa com o seu esposo ou com a sua esposa. Só que aí você tem filho pequeno. E aí, graças a Deus, tem os monitores. Né? Então você deixa os filhos nas mãos dos monitores e eles vão fazer aquilo que era para vocês fazerem. Brincar com as crianças, jogar bola, né? Correr para lá e para cá com os filhos, olhar eles na piscina para vocês poderem dormir, dar uma volta, né? Pelo hotel fazenda. É assim. Hoje o monitor na igreja, sabe quem é? O pastor. Nós temos uma responsabilidade com os nossos irmãos, mas aí a gente contrata um homem, paga ele, para ele cuidar dos nossos irmãos. Nós estamos terceirizando para o pastor. E nós vimos na semana passada que uma das características dos pastores é que eles se dedicavam à oração e ao ministério da palavra. Este era o dever dos pastores e dos apóstolos. Mas vamos ver como deve ser a nossa vida e como tem que ser a nossa responsabilidade. 1 Pedro 4,9 diz: sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Quem deve ser hospitaleiro? Eu vou fazendo as perguntas, vocês vão fazer, aí se for vocês fazem assim, ó, tá? Eu. Sejam mutuamente hospitaleiros. A quem Pedro está falando isso? Quem deve ser hospitaleiro? Você. Gálatas 6:2. Levem os fardos, e é fardo pesado. Isso que eu achei interessante aqui, viu? Levem os fardos pesados uns dos outros. Quem tem que levar o fardo pesado um do outro? E assim cumpram a lei de Cristo. Efésios 4:32. Sejam bondosos e compassivos uns com os outros. Quem deve ser bondoso e compassivo? 1 Tessalonicenses 5:11. Por isso exortem-se e edifiquem-se. Exortar significa encorajar. Quem deve encorajar e edificar uns aos outros? Colossenses 3,16. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Quem deve ensinar e quem deve aconselhar? Tiago 5,16. Esse é o mais interessante. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros. Quem deve confessar pecado um ao outro? Quem deve orar um pelo outro? Agora, só abrindo um parênteses aqui, nessa questão de confessar pecados. A gente tem um problema com esse texto, porque a gente tem uma certa resistência a essa questão de confessar pecado para um outro pecador. Uma por causa do catolicismo, que tem o confessionário, né? Que lá a ideia no catolicismo é que o padre é um sacerdote, e ele é um meio de campo entre nós e Deus. No caso aqui, não é disso que o texto trata.
Eu não confesso o meu pecado para o meu irmão, para que ele interceda a Deus por mim e me conceda o perdão. O padre, ele tem essa autoridade de conceder perdão para as outras. Não é isso. Nós confessamos porque isso é humilhante, irmãos. Nós confessamos nossos pecados uns aos outros porque isso revela a nossa fraqueza diante do nosso irmão. E a gente não gosta de se despir. Vocês lembram quando Adão e Eva pecaram? Eles esconderam. A gente não gosta de mostrar a nossa sujeira, mas isso aí quebra o nosso ego. E nós só fazemos isso quando nós temos intimidade. O problema hoje de não confessarmos pecados uns aos outros é porque nós não temos intimidade. Porque eu garanto para você, quando você é íntimo de um irmão, você vai se abrir com ele sobre as suas lutas e sobre as suas dificuldades e os pecados que você está lutando contra eles. É bíblico, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros. Colossenses 3,16. Suportem-se uns aos outros. Quem que tem que suportar um ao outro? Eu. Perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Quem que tem que perdoar um ao outro? Eu. E Romanos 15:7. Acolhei-vos uns aos outros. Quem tem que acolher um ao outro? Eu. Como também Cristo nos acolheu. Olha só como Paulo fala, da mesma forma que Cristo nos acolheu. Como que Cristo te acolheu? Você lembra? Você tem que acolher o outro, para promoverdes a glória de Deus. Então, irmãos, qual que é a nossa responsabilidade comum, que é comum a todos nós? Nós temos que ser hospitaleiros. Nós temos que levar os fardos uns dos outros. Você tem sido hospitaleiro? Você tem levado o fardo do seu irmão? Você tem sido bondoso, compassivo? Você tem exortado o seu irmão? Você tem edificado o seu irmão? Você tem ensinado o seu irmão? Você tem aconselhado o seu irmão? Você tem confessado o pecado ao seu irmão? Você tem orado pelo seu irmão? Você tem suportado o seu irmão? Você tem perdoado o seu irmão e acolhido o seu irmão? Isso é um dever. Isso é comunhão. Vocês se lembram quando Caim matou Abel? Lembra? Deus chegou para Caim. Qual foi a pergunta de Deus para Caim? Caim, onde está o seu irmão? Sabe qual foi a resposta de Caim? Por acaso eu sou responsável pelo meu irmão? Diante de tudo isso que nós lemos, eu pergunto a vocês, por acaso nós somos responsáveis pelo nosso irmão? Somos. E Deus pergunta para nós esta noite: onde está o seu irmão? Em que situação encontra o seu irmão? Nós temos uma herança em comum, um conjunto de doutrinas. Deus é nosso Pai, Cristo é nosso Salvador e o Espírito Santo é nosso Consolador. Nós temos uma responsabilidade que é comum a todos nós, que não é prerrogativa apenas do pastor. O pastor tem que ser hospitaleiro, tem que levar os fardos, tem que ser bondoso, tem que ser compassivo, tem que visitar, mas como um membro. O pastor também é um membro do corpo de Cristo. Como um membro ele deve fazer, como todos os outros membros também devem fazer. Você se lembra de alguém que está enfermo? Você se lembra de alguém que não está entre nós? Você se lembra de alguém que está passando por uma situação difícil? Você consegue se lembrar dessa pessoa? Então, entenda uma coisa, é nossa responsabilidade cuidar uns dos outros. Então nós temos uma responsabilidade em comum. E nós temos uma vida com Deus em comum. Então nós temos uma herança, que é um conjunto de doutrinas, nós temos uma responsabilidade e nós temos uma vida com Deus, que é comum a todos nós. Versículo 42 diz:
eles perseveravam no ensino. Nós temos que aprender junto. Nossa vida com Deus. Eu tenho que aprender a palavra de Deus junto com o meu irmão. Eu tenho que estudar a palavra de Deus na minha casa? Tenho. Mas eu também tenho que aprender em comunidade, com o meu irmão. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Nós temos que cultuar juntos. Versículo 46 e 47 diz: e perseverando de comum acordo, todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus. Então eles se reuniam no templo, eles se reuniam nas casas uns dos outros, e eles louvavam a Deus juntos. Eles louvavam a Deus juntos. Irmãos, esse negócio de igreja virtual não existe. Aliás, existe, mas não deveria existir. Igrejas virtuais. Você não acredita, mas é verdade. Eu encontrei um site de uma igreja virtual, e lá eles mandam para você a ceia na sua casa. Eles mandam o estudo bíblico, e você paga o dízimo também. Depósito bancário. Tudo virtual. E o que mais eu fiquei impressionado, estava escrito assim no site: pastoreio 24 horas. Entendeu? Então, e precisa ver que bonito, eles mostravam umas fotos, o cara em casa, com a família, tomando a ceia junto, vinha os cálicezinhos, tipo copinho assim, com tampinha, né? Igreja virtual, porque as pessoas não querem se relacionar mais, as pessoas não querem ter comunhão, as pessoas não querem sentir o cheiro um do outro. Isso é muito sério, isso é muito sério. Hebreus capítulo 10, versículo 25 diz: não deixem de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, encorajemo-nos uns aos outros. Quem deve encorajar um ao outro? Eu. Ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia com letra maiúscula, a volta de Jesus. Irmãos, não dá para dar abraço pelo WhatsApp. Não dá. Não dá para chorar com o irmão pelo WhatsApp. Você pode pôr até aquela carinha lá chorando, né? Mas não é, isso aí não funciona. Nós temos que chorar com os que choram e nos alegrarmos com os que se alegram. Não dá, não dá. E infelizmente hoje as coisas estão cada vez mais distantes, e nós temos que ter cuidado como igreja para nós não sermos contaminados por essa epidemia do virtual. Família senta à mesa para comer, todo mundo sentado à mesa, cada um com o celular. E um manda recado para o outro, isso é o mais louco ainda, né? Oi amor, tudo bem? Beijo, né? Vocês riem porque já mandaram o recado, né? O marido está na sala, a mulher no quarto, você não vai vir? Dormir? Não é assim? Pelo WhatsApp, gente. Olha que ponto nós chegamos. Agora você imagina na igreja, que a gente se vê uma vez por semana. Nós moramos longe um dos outros. Nós temos uma vida totalmente individual, fora daqui, né? Não temos uma convivência. Imagina como que fica a situação. Então, nós aprendemos nesta noite que nós temos 3 coisas em comum. Nós temos uma herança, que é um conjunto de doutrinas. Nós cremos nas coisas essenciais, na mesma coisa. Nós temos uma responsabilidade em comum. E nós temos uma vida com Deus que é comum também a nós. Nós temos que orar no secreto, no nosso quarto, mas nós temos que orar juntos. Nós temos que aprender a palavra de Deus juntos. Nós temos que adorar a Deus juntos. Isso é muito sério.
Agora, o que nos atrapalha de vivermos uma vida em comunhão? O que nos atrapalha? O que nos atrapalha é o pecado. O pecado nos atrapalha de vivermos uma vida em comunhão. Olha o que diz 1 João 7. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, o que acontece? Temos comunhão uns com os outros. Mas o texto começa com um C, com uma condição. Para termos comunhão, nós temos que andar na luz. Se andarmos na luz, temos comunhão. Então, se não estamos tendo comunhão, é porque não estamos andando na luz. E se não estamos andando na luz, estamos andando nas trevas. Pecado. Isso é muito importante para nós hoje. Porque às vezes eu ouço assim: pastor, essa igreja aqui é terrível, não tem comunhão nessa igreja. Eu quero ver agora, depois dessa pregação, o cara vir falar isso para mim. Prepara o ouvido para a raquetada, né? O problema não é a igreja. O problema é você. Porque se você andar na luz, você vai ter comunhão. Se você não andar na luz, não tem comunhão. Essa igreja tem que ter umas programação, pastor. Uns negócios diferentes aí para nós ter comunhão. Para ter comunhão, só tem um jeito: andando na luz. É assim que a gente estabelece a nossa comunhão. Então, algumas pessoas já saíram até de outras igrejas por causa disso. Ah, não, aquela igreja lá não tem comunhão. Algumas pessoas talvez já saíram daqui. Ah, não, lá no Marambá não é uma igreja, não tem comunhão. Se não tem comunhão, o problema está em você, meu irmão. Está em mim. Se andarmos na luz, nós temos comunhão. Se andarmos nas trevas, não tem comunhão. Qual o outro problema? Um outro problema é um ideal idólatra. Nós temos um ideal de como a igreja deve ser, de como o pastor tem que ser, de como a pregação tem que ser, de como o louvor tem que ser, de como as cadeiras têm que ser. Nós criamos um ideal de igreja e a gente passa a idolatrar esse ideal. Esse é um problema que atrapalha a comunhão. Que nós imaginamos como seria legal, olha, todo mês nós nos reunirmos para comemorar o aniversário, para comer bolo, e para termos festa, e um ir na casa do outro. É um ideal. E não é pecado ter um ideal. O problema é quando a gente valoriza mais o ideal do que o real. A realidade é uma coisa, meu filho. A realidade é essa que nós estamos vendo hoje. E se você não ama a realidade, você está idolatrando o ideal. Um pastor do século XX, chamado Dietrich Bonhoeffer, ele escreveu um livro que chama Vida e Comunhão. Um dos melhores livros que eu já li sobre esse assunto, sobre vida comunitária. Ele diz o seguinte: numerosas vezes toda uma comunhão cristã faliu, porque vivia de um ideal. Casamento não sobrevive a ideal, o governo de um país não sobrevive a um ideal. Quando a gente se agarra a um ideal, isso aí cria um problema sério. A ideia que eu tenho de esposa é essa, mas eu estou casado com essa. E aí eu começo a idolatrar o ideal. E eu não consigo amar a realidade que está ao meu lado. Com defeitos, mas também com muitas qualidades. Mas eu só enxergo o meu ideal. O que eu sonhei para mim de casamento não era um homem como esse. Meu Deus do céu. O que eu sonhei para mim como igreja não era uma igreja assim. E aí a gente se apega ao ideal. Aí ele diz o seguinte: quem idealiza uma imagem de comunhão exige de Deus, das outras pessoas e de si mesmo que ela se torne realidade. Entra na comunhão cristã colocando exigências. Estabelece uma lei própria e a partir dela julga os irmãos e até mesmo Deus. De forma indireta julga Deus.
Porque é Deus que muda o povo, gente, não adianta. Pastores também se frustram, porque às vezes tem um ideal de igreja. Ah, não, imaginava um povo que orasse mais. Meu ideal era esse. Que lesse mais a Bíblia, que se santificasse mais. E aí começa a estourar os problemas. E aí eu fico apegado ao ideal. E aí sabe o que acontece? Muitos pastores abandonam o ministério. Porque não suportam conviver com o real. Eu sempre, para tratar meu coração, sabe o que eu faço? Eu vou lá para Moisés. Daí eu olho Moisés e falo, Moisés, ele aguentou tudo aquilo ali, gente, no deserto, aquela multidão seguindo ele, pedindo comida, pedindo pão, aí vinha pão, não, nós não queremos pão, agora nós queremos carne. E vinha carne, não, agora nós queremos água. Eu falei, Moisés conduziu o povo, Deus deu graça a ele. Então eu vou lá para Moisés e falo, olha, está vendo? E ele tinha 3 milhões aproximadamente de pessoas. Nossa, aqui é umas 50, então tem que dar conta, né? Eu tenho que aprender a amar a realidade da igreja. A igreja é cheia de falhas, de dificuldades, de limitações, mas tem muita coisa linda acontecendo também, e às vezes a gente perde de ver o que Deus está fazendo, porque a gente se apega ao ideal. A gente não vê as crianças que estão nascendo, e a barulhada. Outro dia alguém falou assim, você consegue? Eu falei, eu consigo. Ué, tem que ter barulho, criança faz barulho. Qual o problema? Tem que aprender a lidar. Mas o nosso egoísmo às vezes não permite. A gente quer, né, como se fosse uma sala de cinema. Não dá isso aí, gente. É casa, é família. Né? Então a gente tem que aprender a lidar com a realidade. Ele diz uma outra coisa, Dietrich Bonhoeffer, ele diz, o sonho de uma perfeita harmonia e sentimentos especiais deve quebrar mais cedo possível, o mais cedo possível. Esse sonho de uma perfeita harmonia deve quebrar o mais cedo possível com a grande decepção sobre o outro e sobre si mesmo. Comunhão que não sobrevive a essa decepção e se agarra no sonho, vai quebrar e não é comunhão. A gente tem que entender o seguinte, eu tenho uma ideia de como deveria ser a igreja, e essa ideia vai se quebrar, gente. Você vai se decepcionar com a igreja, se você ainda não se decepcionou. Eu acredito que todos que estão aqui já tiveram alguma decepção com a igreja. E se você sobreviveu à decepção e ainda continuou com a igreja, amando a igreja, então isso é comunhão. Isso é comunhão. É quando a gente sobrevive à decepção. É igual um relacionamento. A vida em comunidade é uma aliança, gente. O cônjuge nos decepciona, e nem por isso eu vou lá e divorcio dele, largo dele. Eu continuo com o meu cônjuge. E a igreja é a mesma coisa. Muitas coisas vão surgir, decepções vão acontecer. E quando nós sobrevivemos à decepção, então aí surge a verdadeira comunhão. É quando eu aprendo a lidar com as diferenças, as coisas que eu não concordo no meu irmão, o jeito às vezes do meu irmão que é difícil. O que deve então nos motivar para a comunhão? Versículo Efésios 4:3 diz, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. O que nós temos que fazer? Nós temos que nos esforçar para criar uma comunhão? Não. Para preservar a comunhão que já existe. Nós não criamos comunhão. Igreja não consegue criar comunhão, porque comunhão é algo de Deus, é Deus quem faz. Nós apenas preservamos a comunhão. Olha lá, esforçai-vos diligentemente por preservar a unidade. Nós temos que nos esforçar. Eu tenho que me esforçar. Eu tenho que me esforçar para preservar, não para criar uma comunhão. E essa comunhão não é minha. Olha o que diz o texto, para preservar a unidade de quem? Do Espírito. A unidade é dele, é do Espírito Santo essa unidade. E por que nós temos que nos esforçar, irmãos? Para preservar a comunhão. Efésios 2, 13 e 14. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longes, separados uns dos outros,
foram aproximados. De que jeito? Mediante o sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um só. Nós somos um corpo. E esse corpo, ele só veio a existir por causa do sangue de Jesus. Por que eu tenho que lutar para preservar a comunhão na igreja? Porque Cristo morreu para que isso acontecesse. E se eu amo a Cristo, eu amo o meu Salvador, eu vou honrá-lo. Ele morreu primeiro, para que nós fôssemos reconciliados com Deus. E em segundo, para que nós fôssemos reconciliados uns com os outros. Quando Adão pecou, primeiro ele se distanciou de Deus. E depois ele se distanciou do próximo. A primeira coisa que ele fez foi pensar em si mesmo. Foi a mulher, viu? Que o Senhor me deu. Ele não protegeu a esposa. Ele jogou toda a culpa nela. Ele quis livrar o pescoço dele. O pecado, ele faz isso. Ele nos distancia de Deus e nos distancia do próximo. Mas Cristo morreu na cruz para nos unir, irmãos. Para nos unir a Deus e nos unir uns aos outros. Por isso que nós temos que lutar. Porque o sangue de Cristo não é brincadeira. Não foi derramado em vão. Nós amamos nosso Salvador. Unidos nós já estamos. Nós já estamos unidos. Cristo fez isso na cruz. O que nós temos que olhar agora é a qualidade da nossa união. Mas unidos nós já estamos. Nós já somos um povo. Nós já somos um corpo. Nós já somos a noiva de Cristo. Nós já somos um. Agora o que nós temos que olhar é para a qualidade dessa união. Como que está esta qualidade? Irmãos, nossa sociedade está carente por comunhão. E eles buscam em várias coisas, como nós vimos. Eles buscam preencher esse vazio, essa solidão. Eles têm uma solidão de Deus e uma solidão do outro, do próximo. E eles buscam preencher essa solidão com ginástica, com culto ao corpo, com consumo, com comida, com drogas, com imoralidade, com lazer. Mas o que está acontecendo? Nossa sociedade está cada vez mais doente. E só existe um lugar na terra onde existe comunhão verdadeira. É na igreja, no meio do povo de Deus. É no meio do povo de Deus. Nossa comunhão custou o sangue de Cristo. Não despreze isso. Não despreze. E aí, eu desafio você, nesta noite. Faça algo para melhorar a qualidade da nossa comunhão. Você é responsável pelo teu irmão. Deus pergunta para você e para mim nesta noite: onde está o teu irmão? É muito importante, lá no grupo nosso do WhatsApp a gente pede oração e tal, mas nada como abraçar o irmão e orar com ele. Faça um propósito de convidar um irmão para ir à tua casa. Convide ele para orar. Convide ele para ler a palavra de Deus e orar. Pense em alguém que não está aqui no nosso meio e visite essa pessoa. Sabe, as pessoas que mais reclamam, irmãos, esse ano vai fazer 8 anos que eu estou pastoreando essa igreja. Eu prego desde os 17 anos. E eu tenho tido uma experiência. As pessoas que mais reclamam de que ninguém me visita, ninguém cuida de mim, são pessoas que nunca fizeram uma visita para o outro, deu um telefonema para o outro. Isso é muito sério, irmãos. Você é responsável pelo teu irmão. E este irmão não é qualquer coisa, ele é uma ovelha comprada com o sangue de Cristo. Este irmão, que muitas vezes você não quer ter relacionamento com ele, este irmão foi comprado pelo sangue de Jesus. Existe hoje um outro problema, que é o culto à individualidade. Essa busca pela felicidade própria, é a minha felicidade. Hoje o meu milagre. Olha que música terrível. Hoje o meu milagre vai chegar. Tinha uma mais antiga, né?
Eu vim buscar uma bênção. As pessoas vão na igreja para resolver o dela, meu filho. Jesus tem bênçãos para dar. Vocês lembram? Aí daí surgiu essa mais moderna. Hoje o meu milagre, é o meu, viu? O seu, o problema é teu, irmão. Né? Se o seu milagre vai chegar, eu não sei. O meu, eu vim buscar o meu. O Pai é meu, não é Pai nosso, é meu. É o pão meu que eu peço, não é o pão nosso. Há um culto à individualidade, a busca pela felicidade própria. Nós temos que lutar contra isso. Nós somos responsáveis pelo nosso irmão. Nós não podemos dizer como Caim disse: por acaso eu sou o guardador do meu irmão? Nós somos. Eu tenho que guardar o meu irmão. Eu tenho que exortar ele. Eu tenho que orar com ele. Eu tenho que ensinar ele. Eu tenho que encorajar ele. Eu tenho que acolher ele. Eu tenho que ser hospitaleiro com ele. E você que talvez está aqui nessa noite e quer fazer parte dessa comunhão. O que eu faço, pastor? Olha, eu quero fazer parte dessa comunhão, a igreja. Versículo 47 diz: e o Senhor lhes acrescentava à igreja, a cada dia, os que iam sendo salvos. É Deus que te coloca na comunhão. Você tem que falar com Ele. A comunhão é dele, a igreja é dele, você tem que falar com Ele. Para entrar nessa comunhão. Ele acrescenta a igreja. E ninguém entra nessa comunhão pelos méritos próprios. Porque é bom, porque tem alguma virtude. Ninguém entra nessa comunhão por causa da capacidade intelectual. Alguns círculos hoje na sociedade é assim. Você entra nestes círculos por causa da sua capacidade intelectual. Se você não tem uma capacidade intelectual, você nem é convidado. Alguns círculos as pessoas entram por causa da classe social. Na igreja não. Na igreja, por isso que é o lugar mais tremendo na face da terra, é a igreja, irmãos. Porque é onde se reúnem pessoas de todas as raças, de todas as classes sociais, de todas as capacidades intelectuais. Ninguém entra nessa comunhão por causa da moral. Não, eu sou um cara bom, eu quero fazer parte da comunhão. Não. A sua moral não te garante entrada na comunhão. E nem por pagamento. Não, eu quero pagar para fazer parte desse grupo aí. Também não dá. Não tem dinheiro que pague para que você faça parte da comunhão. Porque para entrar na comunhão, o preço é alto, o preço é o sangue de Cristo. É através de Cristo que nós adentramos na comunhão. A igreja, irmãos, é como um clube. E quando eu falo clube aqui, entre aspas, tá? Não no sentido negativo. É um clube santo. E para fazer parte desse clube santo, você tem que reconhecer que é pecador. Olha que interessante. É um clube santo, mas para fazer parte desse clube santo, você tem que reconhecer que você é pecador. Tem que falar: Deus, eu sou um pecador, eu preciso da tua graça, eu sou incapaz de salvar a mim mesmo, eu necessito de um Salvador. Para fazer parte desse clube santo, você tem que reconhecer que você precisa de um Salvador e que esse Salvador é Jesus Cristo. E Ele é o único que pode salvar. Talvez você tenha vivido uma vida de solidão. E Deus quer te convidar. Deus te convida nesta noite a fazer parte da comunhão primeiro com Ele. A fazer parte da comunidade dEle, que é a Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. E Ele também te convida a fazer parte da igreja dEle. A noiva dele aqui na terra. Para isso você deve se arrepender e crer em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Se entregar a Ele nesta noite e desfrutar da comunhão com o Pai e na comunhão com os filhos deste Pai. Vamos orar? Before the throne